Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Considere soluções aquosas de nitrato de sódio, nitrato de chumbo e cloreto de potássio. Então nós temos aqui, ó, nitrato de sódio NaNO3, nitrato de chumbo Pb, entre parênteses, NO3, que é o ânion nitrato 2, e cloreto de potássio, que é o KCl. Misturando-se essas soluções duas a duas, obtém-se os seguintes resultados. Então, nós temos aqui, né, os sais. Se a gente misturar, o que acontece? Tá vendo que nós temos aqui, ó, nitrato de sódio. Se misturarmos em soluções, né, o nitrato de chumbo, não há precipitação. Mas por que não há? Tá? Pessoal, todo nitrato é solúvel em água. Todos, tá? Todos os nitratos são solúveis em água. Então, por esse motivo, não tem precipitação. É uma característica do ânion nitrato, tá? Então, ele sempre será solúvel em água. Nós temos aqui, ó, nitrato de sódio mais cloreto de potássio, também não há precipitação. Por quê? Nesse caso aqui, pessoal, se a gente fizer uma troca, né? Vamos lá. Vamos analisar o que a gente tem aqui, ó. Tá vendo que eu tenho positivo aqui no sódio e positivo no chumbo, tá bom? E nós temos negativo nos nitratos. Quando a gente troca, né, a gente faz uma dupla troca, o sódio vem para esse nitrato e esse chumbo vem para esse nitrato, ou seja, quando a gente está falando de uma reação de dupla troca, o positivo do primeiro reage com o negativo do segundo e o positivo do segundo reage com o negativo do primeiro. Tá bom? Então, vou formar a mesma coisa, não vai mudar. Então, vai continuar ali. E no caso de baixo, nós temos o que ali, pessoal? Nós temos o sódio, que é positivo, o potássio, que também é positivo. Um mais. Nitrato, ele vale -1, e cloreto, ele também vale -1. Um menos, melhor dizendo. Então, ó, o sódio reage com o cloro, aqui com o ânion cloreto, formando cloreto de sódio. A gente sabe que o cloreto de sódio é solúvel. Sal de cozinha. Se a gente jogar em água, ele vai ser solúvel, tá bom? E eu não falei que todo nitrato é solúvel? O potássio vai reagir aqui com o nitrato, formando o nitrato de potássio, tá? Não é bem assim, mas só para a gente ter uma noção. Como todo nitrato é solúvel e o cloreto de sódio também é solúvel, por esse motivo que não há precipitação. Tá legal, pessoal? Só que aqui, ó, olha lá o que ele tá falando aqui. Nitrato de chumbo, que é chumbo é 2+, e potássio, que é positivo. Nitrato de chumbo com cloreto de potássio, vai acontecer o quê? Tanto nitrato quanto cloreto é um menos. Forma-se um precipitado, nesse caso. Tá? Vai ser até a pergunta que ele vai estar falando aí, ó. Escreva a equação da reação de precipitação. Tá vendo que a primeira e a segunda não nos interessa? Só nos interessa a terceira, porque forma-se um precipitado. Tá, como assim? Então, nós vamos pegar e vamos colocar assim, ó, Pb. Como é nitrato e é solução, a gente vai pôr o estado no qual ele se encontra, que é aquoso, tá? Mais cloreto de sódio, cloreto de potássio, forma-se o quê? Eu não falei que, ó, o positivo do primeiro, o cátion do primeiro, reage com o negativo do segundo, ou seja, o ânion do segundo, formando, nesse caso, pessoal, como eu tenho, ó, o Pb vale 2+, e o cloreto vale 1-, aqui ele forma um sólido, tá? Ou seja, eu preciso de 2 cloretos para zerar a carga do chumbo, tá? O chumbo não é 2+? Para zerar, eu preciso de 2 cargas negativas, tá certo? Então, por isso que eu preciso de 2 cloretos. A fórmula do cloreto de chumbo fica desse jeito, PbCl2. Ou seja, ele é um precipitado, tá? A gente vai colocar aqui, ó. Como ele não está falando nenhuma cor, então só PPT a gente pode escrever, tá? Costuma ser um precipitado branco, tá? Nesse caso, ou pode ser até amarelo por conta do chumbo.
Aqui ele não está falando nada, tá bom? Então, nós temos essa representação. Se tem uma setinha na frente da fórmula, significa precipitado. Se tem o S no estado físico, significa que é um precipitado. Se eu tenho uma linha embaixo dele, precipitado. E o PT, a gente também considera ele como precipitado, tá? Mas o nitrato de chumbo, ó, o nitrato de potássio aquoso, tá? Em questão de balanceamento, é só a gente pegar, colocar um 2 aqui na frente e um 2 aqui na frente, certo? Então a gente escreveu a equação aqui, tranquilamente, tá certo, pessoal? Então o que acontece aqui, ó? Nitrato é solúvel, então a equação da reação de precipitação tá aqui, uma dupla troca. Aí ele pergunta, qual substância constitui o precipitado, que é o cloreto, né, de chumbo? Justifique sua resposta baseando-se nas informações acima. Então, o que a gente pode falar aqui, pessoal? Então, vamos colocar aqui, ó, B. Qual substância é o precipitado, né? Cloreto. Vou até escrever aqui, ó. Cloreto de chumbo 2. Mas por que chumbo 2? O chumbo tem 2 números de oxidação, tá bom? Então, ó, PbCl2. Tá certo? A gente entendeu, que eu vim explicando aqui, que todos os nitratos são solúveis. Então, a gente justificou com as informações aqui, ó, baseando nas informações acima, tá? Então, a gente pode até colocar aqui sim. Conclui-se que os nitratos, os NO3-, né? Só para a gente melhorar a nossa, são todos solúveis em água. Toda vez que a gente fala solução, a maioria é água. Então, ó, em água. Certo, pessoal? Um exercício levemente chato, né? Um pouquinho, acaba sendo ele um pouquinho chatinho nesse aspecto. Mas nada que a gente não consiga resolver, tá? Como ele também não pediu cor de precipitado nem nada, tiver alguma dúvida, volta o exercício, coloca aí nos comentários também o exercício, se vocês quiserem, que assim que eu visualizar, eu já resolvo para vocês e posto aqui no canal. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, eu convido você a ser membro por apenas R$ 2,99 por mês. Pessoal, vocês têm acesso antecipado a todos os vídeos e ajuda a comunidade Exatamente crescer cada vez mais. E é claro que eu só tenho que agradecer a todo o apoio de vocês, porque vocês estão curtindo, comentando e compartilhando. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Então fica aqui o meu muito obrigado. E também não se esqueçam de se inscrever nos outros canais Exatamente. Tá aí na descrição do vídeo. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!